Bom, já que a gente tá em outubro, vamos fazer um vídeo sobre coisas que foram assustadoras em um determinado momento. Não necessariamente filmes de terror, histórias de terror, sabe? Como Sexta-feira 13, Chuck. Chuck era engraçado, mas é considerado terror. Tinha qualquer outra coisa que eu consiga lembrar também. Vamos falar então primeiro sobre Ben 10, porque tem um episódio em específico que muita criança quando assistiu ficou com medo. O episódio do Zombozo, onde o Ben ele vai no circo e ele já começa tendo medo de palhaço, o que já é um certo problema. Mas toda a estética do episódio, toda a iluminação, todo o design, ele já tem um clima meio macabro, sabe? O Zombozo, por ser um palhaço, tem aquele jeito meio esquisito. O Vomax e a Gwen, quando eles começam a envelhecer, começa a se tornar algo assim muito, muito estranho. O Ben tendo que enfrentar o medo dele de palhaço no episódio é simplesmente maravilhoso, porque daí ele vira o fantasmático, consegue lidar com toda essa parte assustadora. E esse negócio do fantasmático nessa hora foi muito interessante, porque abre uma gama, ali no caso do desenho, para explorar mais esse personagem. Porque querendo ou não, toda vez que ele aparecia, já dava pra perceber que ele era um dos aliens diferentes do Ben. A proposta dele já era um pouco outra, sabe? E teve um episódio focado no fantasmático que algumas pessoas falaram que ficaram com medo, mas eu particularmente não achei tão assustador assim quando eu assisti quando eu era criança. Esse do Zombozo foi o de longe o que eu acho que mais causou algum impacto, tanto que no outro dia as outras criancinhas lá, quando a gente faz um grupinho, a gente comentou um pouco sobre o episódio, e esse realmente foi assim o que causou mais assombro, dá pra dizer. Agora falando aqui não de um episódio específico, mas de uma obra no geral, Dango Balango era uma coisa estranha. Eu acho que continua sendo, porque uns bonecos que tinha aquele design todo diferentão e também tinha umas coisas assim meio fora do comum, sabe? Uma estética meio estranha, meio com luzes apagadas. Parecia que a pessoa tava no limbo e tinha uns bichos fora do normal. Então realmente o conjunto todo ali tornava a obra inteirinha algo assombroso e macabro. Mesmo que a gente assistisse quando era criança, confesso que dava uma certa sensação de estranheza, ainda mais na primeira vez que você vê. O bom é que depois você se acostuma e meio que se torna nada, né? Voltando para animações, temos então Coragem, o Cão Covarde. A história do Coragem, ela é muito triste, só que o desenho todo, pelo ambiente que ele se passa, por como a história é contada, tem umas coisas assim que é assustadoras. Assustadora, estranha, diferente, que dá uma sensação, um certo desconforto. Tem episódios que se você for assistir hoje, você ainda vai ficar com uma sensação de, nossa, que coisa esquisita. Acho que um dos episódios assim de Coragem, o Cão Covarde, que mais dá uma sensação diferente é o episódio Devolva as Minhas Telhas. É o episódio do Rei Salomão. E nossa, eu lembro de ter assistido isso quando era criança e eu fiquei sem dormir uns 2 dias. Quando a gente é criança, a gente tem medo de muita coisa. E realmente, eu fui assistir hoje, não é assustador, acho que a gente cresce, as coisas mudam, mas ainda assim, a estética do negócio, ela é bem diferente. A história do Coragem, assim, mesmo ela sendo triste, tendo um fundo emocional muito bom, não exclui o fato de que onde ele vive ali com o Eustáquio e com aquela senhorinha que eu esqueci o nome, deixa tudo um pouco mais sombrio, sabe? Porque é basicamente uma cabana no meio do nada. E é um velho muito ranzinza e o Coragem tá sempre, o tempo todo, tendo que salvar eles de alguma coisa. Temos então agora aqui Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tinha umas coisas engraçadas, por exemplo, a Cuca era basicamente uma pessoa vestida de Cuca ou uma pessoa pintada de verde. A Yara era só alguém com cauda de sereia, a Emília, então era só alguém caracterizado. O Rabicó era uma grande fantasia de pelúcia, ou dependendo da versão que você assistiu, era um cara mesmo pintado de rosa com um focinho de porco, por aí vai. Mas teve um episódio, que eu acho que foi o episódio do lobisomem, aquela transformação do cara. Aquilo sim eu achei muito estranho. Aquilo me deixou com um pouco de medo. Ainda mais que quando esse episódio passou, eu morava em zona rural. Então assim, a situação não era muito boa, porque escurecia, eram uns pássaros estranhos que começavam a cantar, eram os sons do porco que começavam alto,
era alguma coisa ali ou outra ali, que não batia bem. Aí começava a ventar, as árvores começavam a arranhar a janela, a coisa ia realmente piorando. Aí eu olhava e pensava, maldito momento em que eu fui assistir esse episódio. O episódio em si, eu não lembro muito bem da história até hoje, mas eu lembro do cara se transformando em lobisomem. A transformação era chula. Se você for ver o episódio hoje, não dá medo. A transformação era muito chula. Era assim, barata. Mas pra uma criança era muita coisa, sabe? E realmente é meio estranho ainda. E agora tem outro programa que se chamava Catalendas. Basicamente, era um bicho preguiça, boneco, igual o do Dango Balango, sabe? Controlado por palito, que contava histórias pro macaco Caquinho. E tinha algumas histórias que por algum motivo eram muito assustadoras. Mesmo a produção, assim, do design do negócio não sendo algo 100% realista, era realmente algo um pouquinho mais... Nossa, acho que o jeito de contar a história, ou a forma como ela era colocada ali, passava uma vibe meio estranha. Eu devia ser uma criança muito medrosa mesmo, porque tinha coisa que eu realmente não gostava de assistir. E pra terminar, eu quero falar de uma série que teve um dos episódios, realmente se você assistisse hoje, eu acho que hoje daria um pouquinho também de medo. Se fosse a sua primeira vez assistindo, acho que pela sensação que causava. É o episódio de Doctor Who chamado Blink, onde tá falando dos anjos lamentadores, sabe? Estátuas que toda vez que você olha pra elas, elas não se mexem, mas quando você para de olhar, elas fazem alguma coisa, elas chegam mais perto de você, elas mudam a posição. Pra variar, no dia em que eu assisti isso, além de estar chovendo, minha avó é católica, então tinha, né, estátuas de algum santo na casa dela. Eu olhei para aquilo à noite porque tinha a cama e tinha nos pés da cama, não é a cabeceira, tinha uma espécie de armário, sabe, assim, rack. E ela deixava ali algumas dessas estatuinhas dela. Eu fui a dormir com aquilo, eu tenho certeza que aquela coisa se mexia enquanto eu tava tentando dormir. Na minha cabeça de criança, aquele negócio se movimentava, sabe? Eu juro. E que episódiozinho assim que dá um pouco de medo, cara. Depois, obviamente, que você se acostuma, você não sente mais nada, mas ainda assim é muita coisa. Ver as pessoas entrando em desespero toda vez que elas estão perto de um anjo, ver aquela cara do anjo lamentador ganhando as presas e fazendo uma feição meio esquisita. Pra mim, sem sombra de dúvida, um dos melhores episódios de Doctor Who pra causar uma sensação de desespero em você. Esse vídeo não foi pra falar especificamente de filmes de terror, afinal, filmes de terror a gente tem um monte. Pega aí a Freira, que já deve ter o que, uns 4, 3 filmes, algo assim, chega até a cansar. Pega aí o Jason, que tem acho que uns 2 ou 3 filmes, isso sem constar o de comédia. Então, assim, filmes de terror a gente tem um monte, mas histórias que não são de terror, mas pontualmente tem um ou outro episódio que causa essa sensação desconfortável, é simplesmente maravilhoso quando a gente assiste. Óbvio que tem várias outras, e aqui eu só citei algumas, né? Então, fique à vontade para deixar nos comentários episódios que te deixou, não precisa ser com medo, mas se quiser também, pode deixar. Mas aquele episódio que causou uma sensação estranha, uma sensação muito desconfortável, que você, quando você assistiu, realmente parecia algo que ia te deixar sem dormir uns 3 dias. Mas se você for reassistir agora, provavelmente não é nada. Eu espero que tenham gostado do vídeo, por hoje é isso. Muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.